Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Evangelho de João, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Erga a mão para Deus. Pai celestial, fale ao nosso coração nesta noite. É em nome dele que nós falamos. Um nome inigualável, Senhor. Um nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu Filho. Amém e amém. Podemos assentar? O desejo, nós falamos muitas vezes dos nossos sonhos, nós falamos muitas vezes dos nossos desejos, mas qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é estar com você. Todo momento que você vai ver na Bíblia é uma busca desse Deus em estar conosco. O dia que ele aparece a Abraão, você vai perceber que ele aparece a Abraão dizendo, resumidamente: Abraão, vem aqui, eu quero abençoar a sua vida. O custo disso é você caminhar comigo, você estar comigo. Eu quero abençoar você, abençoar a sua descendência, realizar os teus sonhos. O preço disso é você estar comigo. O preço de ser abençoado por Deus é caminhar com Deus. O preço de ser ouvido por Deus é estar em Deus. E esse Deus nos abençoa não somente por aquilo que os outros falam de nós, daquilo que nós somos. Deus nos abençoa não por aquilo que eu falo de mim ou eu penso de mim, mas Deus, Ele nos abençoa por aquilo que Ele pensa de nós e pelo propósito que Ele tem para cada um de nós, pelo amor dEle por nós. É por isso que Ele nos abençoa. Só que Ele nos abençoa e Ele nos dá, e quando Ele nos dá o melhor, e através daquele que é o melhor, Cristo Jesus. Ele nos apresentou alguém que é inigualável. O seu nome é Jesus Cristo. Inigualável em tudo. Até a sua forma de se relacionar, de vir até a nós, foi inigualável. Um Deus que se fez como eu, que se fez como você, não usurpando, sendo igual a Deus, mesmo sendo Deus, não usou seus atributos de Deus por mim e por você. Porque se Ele usasse os seus atributos de Deus, Ele seria Deus, mas Ele veio igual a mim, mas Ele foi inigualável. Ele veio igual ao homem, mas foi inigualável a todos os homens. Tudo dele foi diferente. O seu nascimento foi diferente. O seu tempo em que ele nasceu foi diferente. Um tempo em que o Império Romano comandava e administrava toda a Palestina. Ali ele foi morto num tempo de Páscoa, num tempo como esse que nós estamos hoje. Há poucos dias vivemos a Páscoa. Há poucos dias comemoramos um dia que ele ressuscitou. Mas também ele passou pela morte, ele passou por esse dia por mim e por você. Então ele morre, e ele morre uma morte tão terrível,
onde todos, inclusive os discípulos, pensaram: é o fim. Mas aí é que entra aquele que é inigualável. Ele transforma aquilo que todos pensam que é o fim, simplesmente no começo de tudo. Ele é inigualável porque ele encara aquilo que é o fim como começo, e como começo o fim. Ele é inigualável da forma que ele relaciona com as nossas coisas, com os nossos pensamentos, com os nossos paradigmas. Ele é inigualável e mostra que tudo é diferente, porque ele pode fazer a diferença em tudo. Ele é inigualável. Ele é inigualável porque o momento de morte, o pior momento, o momento que nós dizemos que acabou, ele entrega o maior presente, a salvação. No pior momento do homem, onde todos choram, ele diz: não precisa de chorar. Ele é inigualável naquilo que ele oferece, quando ninguém tem mais possibilidade de oferecer, o fim. Ele é inigualável porque ele está onde nenhum outro pode estar, e nos encontra no momento onde ninguém pode estar conosco, somente Ele. Ele é inigualável porque ao longo de todos os tempos, todos os homens tentaram parecer como Ele, se igualar a Ele, ou tentaram desmerecê-lo, mas nenhum conseguiu igualar, nenhum conseguiu desmerecer, porque Ele é inigualável, e ninguém pode tocar naquilo que Ele é, porque Ele é. Nós tivemos agora o carnaval, e fizeram lá no Rio de Janeiro, uma escola de samba ganhou, apresentando um dos seus deuses, Exu, e ganharam, e mostraram, e algumas pessoas me falaram, eu disse: olha, o Exu está no lugar correto, assim como Cristo está no lugar correto. O problema é quando eles pegam Jesus e levam para dentro do carnaval. Enquanto eles estão exaltando Exu e outros, eles estão certos naquilo que eles pensam, naquilo que eles vivem. Mas quando eles pegam Jesus, eles não exaltam, eles só querem humilhar, desmerecer, para igualar aos deles. Só que o nosso Jesus é inigualável. Ele é inigualável. Por isso que Ele é tão atacado a todo momento, porque tentam desmerecê-lo, mas não conseguem. Ele é inigualável, e Ele é inigualável tudo porque Ele não é uma lenda. Ele é inigualável em toda a sua história, desde o seu nascimento. Nenhum nasceu como Ele. O seu nascimento foi diferente de todos. Ele nasceu de uma virgem, concebido por Deus, pelo Espírito Santo. Ninguém nasceu da forma dele, porque a forma que ele nasceu é diferente, é inigualável. Ninguém nunca pensou tal. Suas palavras eram e sempre será inigualável. Ele falava sobre si o que nenhum pode falar sobre si mesmo, e ele falava para os outros o que nenhum teve a capacidade de poder falar. Ele tinha a sabedoria, ele tinha a palavra, e sua palavra era vida. Ele sim era inigualável na sua autoridade sobre homens, na sua autoridade sobre doenças, na sua autoridade sobre demônios, na sua autoridade sobre o inferno, na sua autoridade sobre a morte. Sua autoridade, ela é totalmente inigualável também Ele é na sua vida, inigualável na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de também servir a vida dos outros, e por fim da sua vida, de doar também a sua vida. Ele era inigualável, e foi inigualável não somente na sua vida, mas também foi inigualável na sua morte que tantos outros morreram antes, tantos outros morreram também naquele dia com Ele, mas também tantos outros morreram depois dele. A sua diferença não está na morte, sua diferença não está na morte da cruz, porque tantos outros morreram antes dele de cruz, morreram naquele dia na cruz, e morreram também depois dele na cruz.
A sua diferença não está na morte, e a sua diferença também nunca esteve na cruz, mas a diferença daquele dia é que a sua morte na cruz, a diferença não estava na morte nem na cruz, mas a diferença estava de quem estava morrendo e de quem estava na cruz. Era o Filho de Deus, era o herdeiro de Deus, o enviado de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele é inigualável. Ele é inigualável porque Ele foi um Deus que não foi lenda, mas que foi história. Ele foi um Deus que não se apresentou somente em livros, porque Ele vai além dos livros. Ele não foi reconhecido, ou as pessoas não lembram dele simplesmente porque ele está em um livro, porque ele é maior do que o livro. Por mais poder e verdade que existe nesse livro, ele ainda é inigualável e superior a esse livro. Um dia o profeta disse: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Ele tem preparado para nós. Se nós não temos ideia do que Ele tem preparado para nós, nós não temos a mínima ideia de como Ele é, porque Ele é muito maior do que aquilo que João disse, que os seus olhos são como chamas de fogo, seu cabelo são brancos como a neve. João disse: olha, eu estou tentando descrever, mas eu não consigo, pois não há na terra um branco que eu possa descrevê-lo. Então é parecido, não há uma chama, uma força em teus olhos que eu não possa descrevê-lo. Então ele é parecido como. Então, mas o mesmo João diz: olha, mas um dia o veremos como ele é. Ele é inigualável, inigualável em tudo, inigualável em todos os momentos da sua vida, em cada sentido, tudo Ele é inigualável. Muitos são conhecidos e lembrados pelos seus livros escritos ou por estarem escritos nos livros da história. Mas eu quero dizer para você, se nada tivesse escrito sobre ele, apenas o princípio, um versículo desse capítulo de João já bastaria para eu dizer para vocês que eu sirvo a ele. No princípio era o Verbo. Se nenhum arqueólogo tivesse achado nenhuma parte da Bíblia e só tivéssemos em mãos esse versículo, já era suficiente, porque Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Ele estava com Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente, Ele não precisa de nada, Ele é suficiente sozinho. E mesmo sozinho Ele provou para a gente que Ele é suficiente. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e o diabo o tentou por 40 dias, 40 noites. Ele não aceitou nada que o diabo lhe ofereceu. Ele não aceitou porque ele não é igual a mim, porque ele é inigualável. Ele não aceitou porque não é igual a você, porque se ele aceitasse aquilo que o diabo oferecia, ele seria como Adão, ele seria como eu e como você. Mas ele é tão diferente que ele disse não onde eu digo sim. Ele diz sim onde eu digo não. Ele é inigualável, inigualável, porque quando ele foi levado para a cruz sozinho, e se sentindo abandonado pelo Pai, Ele não me abandonou, Ele não te abandonou. Ele é inigualável porque
Quando eu digo, olha, eu não sei se Deus está comigo, parece que Deus me abandonou, eu me afasto de Deus, o homem se afasta de Deus. Não, ele mesmo se sentindo se sentindo abandonado na cruz, ele foi inigualável a não me abandonar, a não abandonar você, a não abandonar os seus. Ele permaneceu, mesmo se sentindo abandonado pelo Pai. E mesmo sabendo que o Pai podia fazer tudo e não fez nada, Ele não me largou, Ele não te largou. Ele permaneceu porque Ele tinha um propósito. Ele permaneceu porque Ele me tinha, Ele te tinha no coração dEle todo o tempo. Ele permaneceu porque Ele é diferente daquele Deus que se diz, que a Bíblia diz que é um outro Deus na Bíblia que se chama Mamon. Ele é diferente do Deus Mamon dinheiro, porque Ele deu a vida e entregou a vida dEle para nós, por nós. O dinheiro nos obriga a dar a nossa vida por Ele. Muitos perdem vida por causa de dinheiro. Ele não, Ele doou a sua vida por nós, simplesmente para nos ter ao seu lado. Ele é inigualável porque tem coisas que só Ele pode fazer. Ele é inigualável porque você pode caminhar em qualquer lugar, encontrar qualquer homem, até o mais rico do mundo. Existem coisas que somente Ele pode fazer por você. Ele é inigualável. Ele é inigualável que você pode juntar toda a humanidade e tem coisas, só vai dizer, somente eu. Somente eu posso fazer. Ele é inigualável porque a única coisa que Ele nos pede é que para que creiamos nele. Ele é inigualável porque ter sua morte foi uma morte inigualável. Sua morte, que foi uma morte de cruz, foi inigualável porque a morte dele fez toda a criação se voltar para ele. Foi uma morte tão inigualável que o próprio sol, a Bíblia diz que o sol escureceu. A Bíblia diz que o sol disse, olha, hoje eu não vou fazer aquilo que eu fui criado para fazer. O sol não expressou aquilo que todos os dias ele expressa no seu ser. Ele escurece a terra. Quando soube da sua morte, simplesmente a terra começou a tremer, porque não por causa da morte, mas por causa daquele que estava ali doando a sua vida. Ele vai ser enterrado em mim. A terra começou a tremer, toda a criação começou a ver sua morte. Sua morte foi vista não somente por homens, mas por toda a criação, pelos anjos. Ele é inigualável. Eu estava contando pela manhã, eu fazia direito e eu parei meu curso em 4º período de direito na Milton Campos. E um dia, caminhando com meu professor de filosofia, estava indo para o recreio, né, a hora lá do lanche. E ele é agnóstico. Esse professor de filosofia, muito inteligente, doutorado e tudo. E ele conversando comigo, falou, ô Ricardo, você é pastor? Eu falei, sim, sou. E a gente foi conversando, porque o assunto havia acontecido na sala de aula. Ele falou, olha, Ricardo, eu sou agnóstico, eu sou uma pessoa que, eu não duvido que Deus exista, mas eu não creio em nenhum Deus. Mas eu também não falo mal que existe ou não existe, pode existir. Eu falei com ele, nossa, é isso mesmo? Eu falei com ele, olha, você é a pior de todas as pessoas. Ele falou, o quê? Você é o pior de todos. Eu falei, Ricardo, eu não estou te entendendo, porque eu guardo aquilo que existe, algo em comum em todas as religiões, e eu guardo isso no meu coração, que é fazer bem ao próximo.
E o seu Deus também, na sua Bíblia está escrito que amar o seu próximo como a ti mesmo. E eu faço isso. Eu disse, você é o pior de todos. Ele falou, me explica isso. Eu falei, olha, na verdade você só leu uma parte do versículo da minha Bíblia. O Deus que eu creio, tem um versículo acima que diz que no seu Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu coração. Aí vem o versículo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo, não amar o meu Deus, você está enrolado. E você é o pior de todos, sabe por quê? Porque você não acredita em ninguém. Então eu vou dizer para o senhor, professor, o senhor está tão enrolado, porque se Alá, lá do muçulmano, tiver certo, ele for o Deus verdadeiro e tudo mais, você está enrolado. Se lá no espiritismo tiver tudo certo, você está enrolado. Se lá no hinduísmo, lá o Deus dos hindus lá estiverem certo, você está enrolado, porque você não acreditou em nenhum deles. E se Jesus for a verdade, você está enrolado. Eu pelo menos acreditei, estou arriscando em alguém. Você, se existir algum, sabe o que é, professor? Torça, ore para ninguém, o senhor não acredita em ninguém, para que nenhum exista, aí todo mundo vai ficar de boa. Agora eu tenho tanta certeza que o meu é diferente, porque o meu, professor, se ele foi somente um homem e não foi Deus, que ele é histórico, professor, se ele foi somente um homem, eu quero seguir esse homem, porque esse homem que foi um carpinteiro, um homem simples, olha Platão, olha Aristóteles, olha tantos outros, Confúcio, tantos homens inteligentes, muito inteligentes no mundo, nenhum deles dividiu a humanidade. Agora um carpinteiro, hoje nós estamos em que ano? Depois dele, ele é inigualável, professor. Se ele não existiu, se ele não é o Jesus histórico, ele nunca existiu, eu quero servir a ele, sabe por quê? Porque se esse homem não existiu, ele dividiu a humanidade, imagina se ele existisse. Ele é inigualável. Só que eu creio que não somente as provas do que ele existiu, eu creio que ele é o meu Deus e Senhor da minha vida. Professor, acredite em algo. Eu te digo, apesar do senhor ser muito inteligente, de todos, eu posso dizer para você que Jesus é diferente. Ficou calado, e por isso mesmo, ele é inigualável até na sua ressurreição. Para Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro levantou da morte. Quando ele morreu, a Bíblia diz que muitos das sepulturas levantaram, mas todos morreram de novo. Ele é inigualável, não somente dentre os mortos, mas ele é inigualável até dentre aqueles que foram ressuscitados. Ele é inigualável porque ele morreu e ressuscitou para sempre e está entre nós. A sua ressurreição foi única, porque todo túmulo está escrito: aqui jaz. No dele, lá está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Ele é inigualável. E é porque ele vive que eu tenho esperança. Ele é inigualável porque ele vive, eu tenho esperança por isso.
que Ele pode mudar e transformar nossas vidas. Coloque-se de pé no seu lugar. Ele está além dos livros. Se amanhã queimarem todas as Bíblias no mundo, Ele vai permanecer, porque Ele nunca esteve condicionado a um livro, porque Ele está dentro de cada um de nós. Isso vai além daquilo que está escrito. Ele é inigualável, porque ninguém vai esquecer dele, não porque leu ou estudou. Ninguém vai esquecer dele porque esteve com ele. Ele é inigualável porque nós, na verdade, nós não estamos cultuando alguém que não está aqui. Ele é inigualável porque nós não estamos cultuando alguém que está preso. Ele é inigualável porque nós não estamos cultuando alguém que está morto. Mas Ele é inigualável porque nós estamos adorando e cultuando a Ele que está vivo e está aqui conosco. Ele é inigualável porque nós estamos cultuando aquele que vai além de livros, vai além da minha vida, mas veio para a minha vida. Aquele que veio antes de mim, está comigo, está com você e estará depois com você. Ele é inigualável porque Ele não somente está na nossa história, mas Ele está depois da nossa história. Ele é inigualável porque nós cultuamos a Ele que está assentado à destra de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é inigualável. E é Ele que eu te apresento hoje para a tua vida. A morte venceste, inigualável. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. A morte um dia encontrou alguém diferente. O céu te adora, a doença encontrou alguém diferente. Glória, Ele é inigualável. Poderoso esse nome é. Ele. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de toda língua confessará. Ele é invencível.
Ele é único. Ele é o amor de Deus. Oh, glória. Por isso que Deus diz assim: no princípio era o Verbo era Deus. No princípio era Jesus. Jesus era Deus. Jesus estava com Deus. Logo depois João vai dizer assim: e todos quanto receberam. Deus ama, o amor da vida de Deus se chama Jesus. Deus ama tanto a Jesus que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Filho é só aquele que recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É esses que estão no amor de Deus, que é Cristo Jesus. O amor de Deus é Cristo Jesus. E todos aqueles que estão fora de Cristo, a Bíblia diz que condenados estão. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Ele é inigualável. Eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como único, inigualável Senhor da sua vida. E hoje quer entregar a sua vida ou está desviado dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar. Se você quiser uma oração, é só você levantar as suas mãos que eu vou orar por você. E nós temos uma pessoa ali. Vem aqui para eu orar por você. Vem aqui para eu orar por você. Tem mais alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Nós temos outros ali. Vem cá então. Aleluia. Tem mais alguém hoje? Você está dizendo, olha, esse que é inigualável, que é diferente, pode fazer a diferença na minha vida. A terra tremeu, o sol parou de ser sol, o respeito. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não haverá joelhos que não se dobrem, não haverá boca que não confesse. Mas hoje é a oportunidade de você fazer isso. Tem mais alguém? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Loida e Ana Paula. Que hoje... nós temos... você está reconciliado. Que bom que você está aqui. Aleluia. Hoje vocês estão declarando que Ele é diferente e pode fazer a diferença na vida de vocês. Igreja, erga as mãos em direção. Pai celestial e Deus amado, coloca as minhas mãos sobre a vida delas, mas são as tuas mãos que assim estão. E da mesma forma que a tua igreja de mãos estendidas e em pé está, que os teus anjos assim estejam.
a reconhecê-las como tuas filhas, tuas servas. Hoje elas voltam, hoje elas aceitam a Jesus, o teu Filho, e no amor do teu Filho, Deus, elas entram. E se entram no amor do teu Filho, eu peço, escreva o nome delas em um livro, o livro da vida, para que jamais o nome delas seja apagado. Acampa os teus anjos ao redor delas, proteja, as guarda, os direcione, para que suas vidas sejam transformadas todos os dias. Que toda palavra contrária, que toda arma forjada do inimigo, todo plano demoníaco, ó Deus, contra elas, Deus, nós repreendemos e lançamos por terra. Nós pedimos ao Senhor que os teus anjos estejam acampados ao redor delas, que as tuas mãos estejam sobre elas e que elas vejam a diferença de servir ao Senhor. O inigualável seja inigualável em suas vidas, que todos os dias sejam transformados. É o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olhe para trás, essa igreja hoje, vocês fazem parte e recebem vocês.